Salve galera, beleza? Você está na Maré da História, o canal favorito do Mark Bloch, e hoje a gente encerra o seu livro Apologia da História, o capítulo 5, que ficou inconcluso. Mas antes de qualquer coisa, você pode ser o inscrito de número 500 do canal. É só se inscrever no canal aí. Estamos em 499, cara. Seja o tijolo de número 500 desta fortaleza da história, da historiografia, né? Então conto com vocês aí. E quiser que aprofunde algum tema, deixa o comentário e o likezão, deixa o likezão aí para nós também, beleza? Que é o pagamento vital que você faz aqui pro nosso canal do YouTube. Bom, nesse último capítulo, Mark Bloch, e é um capítulo muito triste porque ele acaba com a seguinte frase, né? Resumindo tudo, as causas em história, como em outros domínios, não são postuladas, são buscadas. E no final do vídeo eu vou explicar essa frase com mais calma, porque basicamente o Mark Bloch ele vai tentar dialogar aqui e refletir sobre a relação entre causas e efeitos dentro da história. Mas como a gente sabe, ele acabou morrendo em 1944 num campo de concentração. E esse capítulo ficou, não sabe-se nem na metade dele, mas terminando com essa frase emblemática. Bom, eu quero comentar aqui, mais do que qualquer coisa, a importância desse livro para a historiografia. Algumas pessoas dizem, até e com certa razão, que de certa forma esse livro ganha, e o próprio autor, uma subestimação maior do que ele merece. É como se fosse um mártir, né, por todo o contexto no qual o livro foi escrito, no campo de concentração e até as suas últimas forças, falando em história, falando em historiografia. Então acho que isso que é a grande importância. E lógico que as questões colocadas nesse livro, gente, Apologia da História, pelo Mark Bloch, são questões que não são conclusões sobre o tema, mas postulados, mas propostas que depois outros historiadores, como o Legoff, o Fernand Braudel, o Peter Buck, para citar só alguns que a gente já estudou aqui no canal, vão aprofundar sobre a questão, por exemplo, dos testemunhos, o Legoff sobre os documentos e monumentos, a questão da narrativa histórica no Peter Buck, a questão do tempo histórico, que é presente demais aqui no Bloch, também no Braudel, que a gente viu hoje cedo. Então, como que a importância do Bloch é colocar essas questões, colocar a história como um problema e, sobretudo, dialogar, que vai ser os próximos vídeos do canal, com um nome muito importante das ciências sociais, que é o Durkheim, no sentido de buscar um método adequado para a história portanto, a necessidade de definir exatamente o seu objeto de estudo, que para o Bloch a história não é sociologia, não é antropologia. Esse debate vai ficar mais... esse atrito vai ficar mais intenso lá com o Lévi-Strauss e o Braudel, né, que a gente comentou no vídeo passado, mas já era uma necessidade. E aí, qual que é a diferença da história para a sociologia, para a antropologia? Porque se uma ciência não tem um objeto próprio, ela também não tem motivo de ser enquanto ciência. Pode deixar na mão da sociologia, pode deixar na mão da antropologia. E o Mark Bloch, eu acho que ele dá esse fôlego para a história e que outros autores da escola dos análises vão manter, né? E lógico, outros como o próprio Giovanni Levi, o Carlos Ginzburg, lá na microhistória italiana, mais para frente, a própria nova esquerda inglesa, com Hobsbawm, com Thompson, né? Todos tendo as reflexões de Bloch como um ponto de partida para o que a gente vai chamar de uma nova história. E acho que essa é a grande importância, a gente vai ter que estudar para entender o Bloch adequadamente, para entender essas reflexões, o Durkheim, quando ele define o que é o fato social e o método sociológico. Isso é muito importante, inclusive no Bloch, né? Mas aqui vamos para o encerramento desse livro, que é muito bonito. Ele vai tentar, como eu disse, falar sobre a relação entre causas e efeitos, e ele até vai dar um exemplo de um tropeço, né? Quando alguém tropeça numa ribanceira, você pode dar inúmeros fatores que causem esse evento, né? Que é o tropeço. E a própria lei da gravidade, o declínio do terreno, a desatenção do indivíduo. E ele começa a fazer essa reflexão. Depois ele dá o exemplo da peste negra, né?
os fatores biológicos, os fatores sociais e como que eles interligam, fala um pouco da psicologia social, das mentalidades, a atmosfera moral como forma de explicação, e critica um pouco aquele determinismo geográfico, como se o meio fosse o grande centro de determinação dos conceitos e dos fatores, dos fatos, dos acontecimentos históricos. Mas eu não vou entrar muito nesse quesito do texto em si, porque é um texto que termina inconcluso. E quando ele vai começar a dar o parâmetro um pouco mais geral, uma tese para aquele artigo, o texto é interrompido pela trágica morte do autor, né? E ele diz, então, resumindo tudo, as causas em história, como em outros domínios, não são postuladas, são buscadas. Eu acho que esse é o centro da reflexão dele aqui, né? Que quando a gente vai pensar a história, não é a ideia de que eu já parto de postulados pré-meditados, né? Eu parto de ideias prontas e depois eu tento explicar essas ideias. Mas que as causas dos efeitos, elas não estão dadas gratuitamente. A gente tem que buscar essas causas. Isso é uma problematização muito grande. E como eu disse, o Bloch ele deixa sugestões, ainda mais num capítulo inconcluso como esse. E aí a gente tem que pensar sobre a questão de causa e efeito. E não só buscar no livro do Bloch uma resposta. O Bloch ele faz muito mais perguntas do que resposta. Não é à toa que ele inaugura a escola como um problema, né? Então a questão não é a fonte em si, o que está escrito ali, mas o que ela tem a me dizer a partir das perguntas que eu vou fazer para ela. Essa é a grande inovação do Bloch. Inaugurar a história como um problema e a crítica como centro dessa resolução do problema, beleza? Tamo junto, forte abraço e fique com o Bloch.